Amém, irmãos. Eu quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet, também saudar os irmãos da igreja. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, nos dando ensinamento dos teus altos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje nós estamos fechando o nosso módulo do discipulado. É uma aula extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas para o crescimento. Essa matéria está no canal da igreja do WhatsApp. Então é só usar a apostila. Então o que acontece, irmãos? Veja, existe um termo muito comum, os chamados exercícios espirituais. No grupo de mensagem eu mandei a aula. Se você está no grupo de mensagem da igreja, tem aula para acompanhar. Por quê? Porque, veja, Deus, ele é um Deus de processos. É muito importante você entender isso. O que eu chamo de Deus de processos? Imagina, por exemplo, acho que o exemplo clássico é Davi. Davi era um menininho obediente, entendeu? Que tinha a função menos importante de sua família, que era cuidar de ovelhas. Para vocês terem uma ideia, como era sem importância a visão da família sobre Davi, quando a figura mais importante de Israel foi visitar a casa, que foi o profeta Samuel, o único que não foi chamado para a festa foi Davi. Se você olhar o texto, Samuel pensou que todos os irmãos, então ele era o filho mais novo e o mais improvável. Aí Deus começa um processo. Você vai vendo pela narrativa. Por exemplo, Davi era o pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, ele estava aprendendo fidelidade. Aí você vê Davi levando queijo para os irmãos, mandando notícias para os seus pais. E veja, ele trabalhava a jornada dupla. Ele cuidava das ovelhas, passava em casa, pegava o queijo, ia até a zona de guerra. E aí voltava. Só que num determinado momento dessa vida de dia a dia acontece o evento, Golias. E naquele evento Davi vai ser destacado ao derrotar Golias. A partir daí, em vez de ele virar o grande herói nacional, ele virou o grande inimigo do governo. Passou a ser perseguido. Aí você vê todo um processo. Após isso, ele finalmente começa a reinar no Reino do Sul. Após isso, ele vai reinar sobre todo Israel. Irmãos, todo esse processo levou mais de 50 anos. Se você contar até a morte de Davi, é um consenso dos estudiosos. Davi deve ter morrido em torno de 75, 80 anos no máximo. Como garotinho adolescente, ele devia ter 15 anos, 16. Só que veja que interessante, com 15, 16 foi derramado óleo na cabeça dele. E oficialmente no reino de Deus, ele era o rei de Israel. Só que o rei de Israel foi fazer o quê no primeiro dia após ser ungido? Cuidar de ovelha fedorenta do pai. O que eu estou querendo mostrar? Da mesma forma, conosco, Deus é Deus de processo. Qual que é, por exemplo, a minha maior cisma com as igrejas que querem vender bênçãos fáceis? Entenda, de maneira espontânea, tecnicamente só existe duas coisas. Novo nascimento. Deus vem, arranca o coração de pedra e te dá um coração de carne, que é a sua salvação. E a outra coisa que acontece de maneira espontânea são os milagres de Deus. Até os milagres pode haver um processo. Como pastor, lembra do cego? Que na primeira etapa ele enxergava as pessoas como árvores. E na segunda etapa, estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então o que acontece, meu irmão? Você deveria carregar uma placa. Desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor atendê-lo no futuro. Esse processo dura a vida inteira. A vida cristã é uma caminhada. Nós éramos chamados os do caminho.
Então é um processo constante. Deus usa situações de dia a dia. Deus usa situações boas, Deus usa situações ruins. Para quê? Para trazer crescimento. Se você entender esse processo, você vai receber de uma maneira mais madura tudo aquilo que Deus quer fazer. E ao receber de uma maneira madura, você tem um potencial de resposta. E ao ter um potencial de resposta, você vai crescer. Agora, para tudo isso acontecer, o Senhor nos deu ferramentas. Deus é um Deus de processos e são processos organizados. Na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui você já sabia, só não tinha ouvido organizado dessa forma. Não tinha ouvido com essas palavras, mas todo cristão sabe que ele está em transformação. Que você hoje está melhor que ontem, mais parecido com Cristo. E amanhã você tem que estar mais parecido com Cristo e melhor que hoje. Até o dia que vai chegar um determinado momento, Deus vai falar, nossa, está pronto, vem para casa. E você vem. Entendeu? E aí na eternidade, removido a natureza pecaminosa, e diante daquele que é o perfeito, que 1 Coríntios 13 fala, você vai passar a eternidade com Cristo. Aí você pode perguntar, pastor, por que esse processo de transformação? Eu creio que um dos motivos é que nós, igreja, vamos no milênio reinar com Cristo. A eternidade vai ser aberta por um período chamado milênio. Esse milênio ele pode ser tanto 1000 anos literais, como pode ser um número simbólico, apontando para uma obra completa, 10 vezes 10 vezes 10. O tempo não importa muito, mas é uma grande quantidade de tempo onde Cristo vai estabelecer um reino político e nós vamos reinar juntamente com ele, inclusive vamos julgar os anjos. Agora, por que Deus tem que passar por esse processo de transformação? Maturidade. Como que você daria poder para julgar para alguém que não amadureceu? Por isso, muitos intérpretes entendem, não é uma unanimidade, que o famoso galardão, o que é? É uma posição diferenciada no reinado de Cristo. Eu acho bem coerente, porque quando fala de coroas, as coroas da Bíblia apontam para poder. E você vê coroas, cada uma com uma espécie de glória, de preciosismo. Entendeu? Agora, qual que é o problema das pessoas? As pessoas ficam discutindo se o milênio vai ter 1001 anos, 1002 anos, 1005 anos, 930 anos. E fica discutindo se Jesus já está reinando hoje. Todo mundo sabe que Jesus já está reinando hoje no céu. E em vez dessas picuinhas, porque óculos teológico, cada igreja tem a sua, deveriam estar preocupados com aquilo que a Bíblia de todo mundo fala, que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E vamos receber prêmio ou reprimenda. Como que Deus vai tratar o ladrão da cruz, que, irmãos, 45 do segundo tempo, o ladrão da cruz nem sabia o que estava fazendo ali, estava pendurado, moído. O camarada é salvo. Aí você vai comparar a vida desse cara com o apóstolo Paulo. Os dois têm o mesmo presente, o mesmo dom, vida eterna em Cristo Jesus. Agora, vão ocupar a mesma posição diante de Jesus? Percebe? Então o que acontece? Compreendendo que Deus é Deus de processos, chega no ponto dessa aula, que são as ferramentas para o crescimento. Irmãos, entenda, eu não vou trazer nada esforofobético aqui. Falar, nossa, o pastor Maurício acabou de descobrir a última azeitona da empadinha. Não, o que eu vou falar aqui são coisas simples, mas que de uma maneira organizada, se aplicadas de maneira prática, elas vão sim trazer transformação e vão ajudar você a caminhar para o alvo, a soberana vocação,
quer se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Mesmo com esse corpo do pecado que milita contra tudo que é bom. Mas nós temos ferramentas e temos o penhor do Espírito que habita em nós para nos capacitar essa transformação. Deus não mandou o Espírito Santo para você ficar falando maionese em polonês. Deus mandou o Espírito Santo para edificar a sua vida. Existem as línguas, sim, as próprias línguas têm a função de edificação. Ou edificação coletiva, juntamente com a interpretação, ou edificação pessoal. Então tudo no Novo Testamento aponta para a edificação. Tudo aponta para o projeto de Deus, que é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Então vamos aí na nossa apostila. Primeira ferramenta. Aprender com a igreja todas as suas doutrinas. Lê pra gente, Nádia. Não abriu? Está no Mensagens, vê. Espera só um minutinho, peraí. Tem certeza que vocês não receberam? Ai, e agora? Bom, vamos abrir Efésios capítulo 2. Eita Deus, acho que eu mandei para o da Paula, só que eu não vou parar a aula agora que não dá. Efésios 2, mas não tem problema. Deus está no controle. Hoje é a nossa última aula de discipulado do ano, aí o cansaço já começa a aparecer. Como você percebe o cansaço? Você, é que nem no seu trabalho, você começa a cometer pequenos erros. Entendeu? Efésios 2, versículo 19 e 20. Você pode ler para a gente? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ponto, até aqui. Pode ler o 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém, irmãos. O que acontece? A edificação que o Senhor nos deu acontece na igreja. Onde? É na igreja que eu sou edificado, no fundamento. Qual que é o fundamento? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o edifício aqui? A igreja. Quem são os tijolos? Somos nós. Pedras vivas. Percebe? Primeira ferramenta de crescimento. Aprender com a igreja de Cristo. Irmãos, a igreja tem problema? Tem. Primeiro problema da igreja sou eu. Segundo problema da igreja é você. Entendeu? Se tirássemos nós da igreja, ela era perfeita. Tinha só o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, ela era perfeita. Agora, ela é o instrumento que Deus usa para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Se você não quiser aprender com a igreja, você não vai crescer. Por isso da importância de você procurar uma igreja boa. Porque a fruta, como dizem os antigos, não cai muito longe do pé. E se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Agora, não se iluda, não existe igreja perfeita. Porque nós, pecadores alcançados pela graça, que formamos a igreja. Amém? Amém. Aí vamos a mais um texto. Efésios 5, 18 e 19. Lê alto e forte, Nádia. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, esse versículo está falando que da plenitude do Espírito. Compreenda esse conceito. No Brasil, no Ocidente, o pessoal quer reproduzir Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo veio e eles estavam no cenáculo,
e aí receberam o dom de línguas. Só que aquilo que acontece foi uma manifestação visível do início da igreja. Hoje o Espírito Santo não é recebido com vento, como línguas de fogo, e você não é obrigado a falar em línguas. Por quê? Porque havia um sinal para Israel. Havia um sinal de juízo. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falarei a esse povo, dizendo, esse é o teu Deus. O que era aquilo? Era um aviso que toda vez que Israel ouvisse uma língua que não era a dele, o juízo de Deus estaria vindo. 30 anos aproximadamente após o Pentecostes, o juízo veio. Por quê? Porque naquele dia eles ouviram, cada um na sua língua, Deus ser glorificado. Muitos creram, mas alguns acusaram os apóstolos de estarem bêbados. E a narrativa de Atos continua mostrando que em alguns lugares os apóstolos oravam e eles recebiam o dom de língua. Só que o que acontece em Atos é transição. A própria Bíblia vai me ensinar o seguinte, que assim que você crê, você recebe o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Vamos ver aqui, ó, Efésios 4, Efésios 4, 30, eu vou ler rapidamente. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então todos nós temos selo. O que é o selo? É uma garantia, é um penhor. Então assim que eu creio, eu recebo o Espírito Santo. Ponto final? Não, vírgula. A partir daí, entre o capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Com salmos, com hinos, com doutrina. Deus me deu o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo, ao me encher, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ter a vida controlada pelo Espírito Santo. É mais do Espírito Santo em você e menos da sua natureza pecaminosa em você. O crente é desafiado a se encher do Espírito. Agora, o que as igrejas modernas reduziram essa experiência? Reduziram em algo que não é exatamente o que a Bíblia fala. Você vê a faixa, venha para a grande campanha do enchimento do Espírito Santo. Sinais, milagres, maravilhas, com o apóstolo Erasmo de Moraes. O homem de Deus. Aí bota a foto do irmão Erasmo entravado lá. Assim. Entendeu? Ah, não é assim? E aí o pessoal vai lá, dá as colheres da casa, arranca dente de ouro no alicate, joga no gasofilácio e vai atrás de algo que não existe, porque o papel de Deus era te dar o selo do Espírito, e o seu papel é objetivo, é buscar o enchimento do Espírito. Como que eu busco o enchimento do Espírito? Doses maciças da palavra, culto, ensino, oração, cânticos espirituais, exercer os dons na igreja. Agora, qual é a outra falha? Esse enchimento do Espírito nas nossas fileiras igrejas reformadas não é muito ensinado. Porque aí a turma, sabe aquela história? Eu tenho medo de parecer pentecostal. Agora, porque os pentecostais, alguns grupos, os neopentecostais fazem algumas coisas que não são apropriadas? Então vou deixar de usar a Bíblia, porque eles também usam a Bíblia. Não, eu preciso ensinar o povo, falar, povo, acorda. Nós não cremos no anjo do plim-plim, que vai vir um raio, tchá-tchá, e você vai ficar espiritual. Mas nós entendemos que Deus é Deus de processos. E um dos processos principais é você se encher do Espírito, cabe a você. Está na sua mão. É uma ordem, enchei-vos, está no imperativo. E aí eu vou falar algo que muitas vezes não é agradável de ouvir.
Se você não está no projeto de se encher do Espírito Santo, você está em desobediência aberta contra a palavra. Os irmãos concordam que se Deus dá uma ordem, qual que tem que ser o meu papel? Obedecer. Se eu não estou no projeto de obedecer, o que eu estou sendo? Rebelde. A minha Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Mais ou menos você está matando uma galinha na esquina, acendendo uma vela preta de 7 dias. Lógico, brincadeira, né? Estou falando para você. Mas é feitiçaria. Rebelião é feitiçaria. O que eu estou desafiando vocês, irmãos? Busquem ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Leitura bíblica, estudos, ouvir bons pregadores, gerar um ambiente de presença de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Conversas apropriadas, amizades apropriadas. Lembra? Você tem que buscar andar com pessoas que te desafiam a um padrão mais alto. Essas pessoas nos incentivam. Tem muita gente buscando a Deus. Tem muita gente que quer o Senhor e não fica olhando para o lado. Porque tem muitos irmãos nossos que não entenderam isso. Em vez de ficar reparando, ore por eles. Entendeu? E cuide você da sua vida, de crescer no Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. 2 Coríntios, volta um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4. Volta, passa por Gálatas, já está 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 6. A Nádia está brigando com as páginas da Bíblia dela. Lê pra gente, alto e forte, Nádia. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Irmãos, entenda. Coração na Bíblia tem vários sentidos. Normalmente, coração aponta para o homem interior, que muitos até chamam do nosso espírito. O que acontece? Para você crescer, você tem que ter um coração consagrado a Deus. Por quê? Porque toda revelação que vem de Deus, ela reflete no seu homem interior. Lembra que Jesus falou, é necessário nascer de novo? Esse novo nascimento acontece no espírito. O seu espírito estava morto, foi revivido. Entendeu? Se você não tiver um coração consagrado a Deus, você não vai conseguir crescer na fé. Certa vez eu lembro, o Senhor ministrando na minha vida, eu era novo convertido, mas tive a graça de ter bons pastores, e eles defendiam essa tese. E aí, eu pensando, eu falei, nossa Senhor, os países comunistas, os crentes estão sendo perseguidos, tem gente sendo morta. E aqui no Brasil nós temos liberdade. Aí veio o seguinte pensamento, eu percebi que Deus estava me dando um princípio. Ele falou, mas aqui nós temos muito conforto. Aqui tem muita coisa boa para fazer. Nem sempre aquilo que vai ocupar seu coração é pecaminoso. Mas está ocupando seu coração em primeiro lugar. Para nós não sermos místicos. Como saber quem é que é o primeiro no meu coração? Perceba quais são as prioridades da sua vida. Quem vem em primeiro lugar? A do vosso pastor é bem simples, o irmão já sabe. Vai começar a semana, bom, além de pregar no domingo, pregar na quarta, fazer meus estudos, andar no mato e trabalhar, o que eu vou fazer? Minha semana é assim, é o que vai no meu coração. Isso é o que domina meu coração. Entendeu? E na outra semana? Na outra semana eu vou estudar, vou ler a Bíblia, vou pregar, vou andar no mato, vou trabalhar. E na outra, vou trabalhar, vou andar no mato, vou pregar, vou ler a Bíblia. E na outra? Por quê? Porque quem ocupa o lugar, no meu tempo, em primeiro lugar, é Deus. Agora você tem que vigiar. Entendeu? As pessoas têm trabalho, as pessoas... Uma ordem saudável, preste atenção, é
uma sugestão. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o cônjuge. Em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, o trabalho. Em quinto lugar, a igreja. E muitas vezes o seu ministério da igreja vai estar ligado exatamente a Deus. Se você buscar até essa ordem, você vai crescer de maneira saudável e constante. Entenderam? Amém? Que outra questão do coração? Uma outra questão importante do coração, vamos abrir rapidamente, livro dos Salmos. Abre lá no meio da sua Bíblia, livro dos Salmos. Vocês veem porque que eu gosto de mandar aula para vocês? Como os discipulados são temáticos, você tem que correr muitos textos. Salmo número 51, um salmo muito interessante. Por que eu gosto de ler o texto? Porque a palavra de Deus carrega uma unção. Nossa, não acredito, o pastor hoje está parecendo pentecostal, falou de unção. Não é, Carlino? Quem fala de unção, são os pentecostal? Irmão, unção é uma palavra bíblica. Porque o pentecostal usa, eu como reformado, então não posso usar. Existe agora vocabulário moderno da língua portuguesa reformada. Existe isso. É religiosidade barata, irmãos. Irmãos, isso não tem poder de transformar. E se entrar aqui no nosso meio, o irmão Glória, que a gente fala, glória a Deus, aleluia. Às vezes ele é muito mais íntimo de Deus do que você. Vai dar um banho de santidade em você. Ah, mas ele fala, glória a Deus, aleluia. Percebe? Coisas pequenas. Então vamos lá, Salmo 51, versículo 6. Lê pra gente o 6 e o 7. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Amém. Irmãos, se o seu coração tem coisas profanas, você não vai crescer. Davi está orando aqui. Lava-me com hisopo. Hisopo era aquele algodão que o sangue foi banhado da ovelhinha e pintado os umbrais. Hisopo significa ritual de purificação. Ele aponta para a purificação. O que Davi está pedindo? Senhor, som do meu íntimo, me limpa. Irmãos, novamente, maneira prática, quando Deus te mostrar que algo está atrapalhando sua vida espiritual, confessa logo e abandona. E agradece a Deus porque Ele mostrou. Não fica negociando. Muitas vezes o Senhor vai chegar e falar, olha, esse filme que você está assistindo está contaminando seus olhos. Aí você vai olhar e falar, mas todo mundo assiste essa série. Ó, esse lugar que você está frequentando, cuidado, para você não é bom. Entendeu? Mas olha a frase que eu falei, para você. É pessoal. Existe uma pessoa que de repente ela pode assistir um filme e não acontecer nada. Ela pode estar na roda do trabalho e tudo bem, e outra não. Mas perceba, sempre que Deus te mostrar que o seu coração está profanado, abandone aquilo. Amém? Aí vamos para outra ferramenta, Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Lê pra gente, Nádia. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém. Irmãos, o que acontece? Veja, é muito importante nós compreendermos que o Evangelho aponta para uma única coisa. Jesus Cristo, Senhor e Salvador do crente. E Ele habita em nós, na figura do Deus Espírito Santo, na pessoa do Deus Espírito Santo. Esse é o centro do Evangelho, nunca perca esse foco. Deus não poderia estar mais perto de você do que Ele já está. O Espírito Santo é um só com o seu Espírito. Busque do Senhor o entendimento disso.
Isso aí vai guiar sua vida a não fazer determinadas coisas. Por quê? Porque tem a lista do não pode e a lista do deve, como é em vários lugares. Não. Porque Deus caminha comigo e aquilo ofende o Deus que habita em mim. É muito mais profundo. Eu não faço porque não pode. Eu não faço porque ofende a santidade do Deus que habita em mim. Será que tudo aquilo que nós vemos no celular, tudo aquilo que nós vemos na TV, está agradando o Espírito Santo? Será que todas as nossas conversas estão agradando o Espírito Santo? Irmãos, conversas erradas. Há um tempo atrás tivemos algumas situações onde, numa determinada situação, começou a acontecer algumas conversas. Eu lembro que eu chamei os irmãos e falei, vigia. Porque senão a casa cai. E quando você vai ver, você está fazendo parte de conversa indevida, a qual você nunca deveria passar perto. Faça o seu melhor, ame as pessoas e cuidado com conversa errada. Por quê? Porque conversa errada pode ser profana. Às vezes a pessoa pode estar falando até algum negócio certo. Sabe o irmão Bruno? Te contar uma coisa para a gente orar. Boca do inferno. Maldito dom de línguas, língua grande, fofoca, falando o que não deve. Cuidado. Eu já tive que chegar para irmãos, faz tempo que isso não acontece, em outras situações, eu falo, irmão, essa conversa aí não está legal, não. Não gosto desse tipo de conversa comigo, não. Entendeu? Eu lembro que uma vez um irmão foi chegar e falar, olha, aconteceu um problema com o teu irmão, preciso te contar. Eu falei, irmão, se você for me contar, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos resolver com o irmão agora? Porque nós somos da mesma família e não podemos ter nada errado. Jesus ensinou que se eu for fazer minha oferta e tem algo entre eu e o irmão para eu resolver a primeira parada, aí é o linguajar do seu pastor, né? E daí a gente volta com a oferta. Irmãos, é bíblico o que eu estou falando? Irmãos, a turma fala muito, o que não deve. Quero ver pessoa te chamar para ir na casa dela, para orar, para jejuar, para estudar a Bíblia. Entendeu? Quero ver pessoa mandar o vídeo e falar, ouve o vídeo desse pastor que essa palavra edificou minha vida. Entendeu? Então assim, cuidado. São coisas profanas que nos atrapalham. Atrapalham por quê? Efésios 4. Como eu acabei de ler. Vamos voltar rapidinho a Efésios 4. Abre lá rapidinho. Que a palavra tem autoridade. Efésios 4, versículo 30. Gálatas e Efésios. Vou ler o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vírgula, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o dia da redenção. Irmãos, conversa indevida é palavra torpe, que não serve para edificação. Se você fizer parte disso, você entristece o Espírito. Ao entristecer o Espírito, ele silencia. E você fica cego, porque o pecado cega nossos olhos. E conversa indevida é pecado. Os irmãos mais velhos aqui, mais vividos, estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Olha para trás e vê quanta conversa indevida tem na igreja. E quanta conversa que às vezes não é para edificação, às vezes é para falar de coisas que a pessoa nem sabe. Entendeu? É uma linha minha. Aprendi com o meu primeiro pastor. Eu não quero fazer parte de conversa indevida. Teve problema? Vamos resolver. Não é para resolver? Vai contar para outro.
Entendeu? Porque se você não quer resolver, é porque tem coisa errada. Entendeu? Tanto é que já pessoas chegaram em mim e falaram, ó, fiquei sabendo que tal pessoa está passando por tal problema. Acho que a gente tem que ajudar, pastor. Qual foi a minha resposta? Vamos ajudar. E todo mundo, ó, boquinha de siri. Ninguém deu um pio. Foi ou não foi? Ninguém nem piscava. Por quê? Que a tua mão direita não vejo o que a esquerda fez. Você quer ajudar ou você quer falar? Concorda que quem quer ser maduro tem a atitude de gente madura? E quem não quer entristecer o Espírito do Senhor, cuida do que fala, porque é palavra torpe. Talvez você nunca tenha ouvido isso organizado dessa maneira. Mas eu creio que o que eu estou falando para você tem um princípio bíblico, uma base bíblica muito forte. Muitos aqui estão começando a caminhar com a gente agora. Entenda a nossa linha de pensar. Nós somos um povo santo. O povo santo tem conversa santa. O povo santo tem temor de Deus. O povo santo entende que o Espírito do Senhor habita nele. O povo santo tem cuidado. Quando fala das coisas de Deus, é prudente. Porque aí do linguajar tosco do seu pastor, porque a casa cai. Entenderam? Aprenda isso, irmãos. Guarde isso como princípio. O resto da vida. Guarde isso como princípio. Isso provém das Escrituras, santidade. Vida de crente sério, maduro. Se a igreja buscasse praticar isso, nós teríamos muito menos problema e teríamos muito mais obra de Deus feita. Amém? Então vamos lá, mais um pouquinho. João, capítulo 15. Evangelho de João, vamos correr um pouquinho, capítulo 15. É que é tão rica a palavra. João, capítulo 15. Mas eu acho que dá para chegar no fim. João 15, versículo 1 e 2. Lê pra gente, Nádia. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, esse versículo é muito mal interpretado. A palavra certa aqui, quando fala tira, é podar. Presta atenção. É uma sociedade rural, marcada pelas vinhas. A vinha, quando você olha no inverno, não passa de um monte de pau seco. Aí o viticultor vem e poda ela. E aí ela floresce. Que aqueles que dizem que o crente perde a salvação, falam que essa poda é perder a salvação, essa vara tira. Só que o português não identifica o que está falando aqui. Primeiro, olha que interessante, leu 2. Toda vara em mim. Quem é esse mim? Cristo, tá? Aquele que está em mim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se ele está em Cristo, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está falando de perda de salvação? Está falando o seguinte, agora vamos para versão, nova tradução bíblica do pastor Maurício. Meu irmão, o negócio é o seguinte, para você crescer, Deus vai pegar o tesourão e vai podar você de tudo quanto é jeito. E sabe quem é o primeiro que ele vai podar? A mim. E glória a Deus por isso, que se ele está me podando é porque ele me ama e quer edificar a minha vida. Só que eu pergunto, imagina a figura de você ser podado. O que é legal, ser podado ou jogar água com fertilizante na sua raiz? Irmão, ser podado não é fácil. Entendeu? Ontem mesmo tive uma situação
em que eu passei por uma poda. Entende? Ontem. Entendeu? Só que na hora que estava podando, não é assim. Percebe? Aí o Espírito do Senhor vem com graça, ministra o seu interior. Aí os crentes são malucos, né? Porque acham que existe um Deus criador do universo que fala com eles, né? Aí, filho, não é assim. Você está errado. Para com isso. Você precisa crescer. Você precisa parar de ser tão temperamental. O mundo não vai acabar, não vai começar a Terceira Guerra Mundial. Senhor, quem precisar disso é irmão James. Irmãos, ser podado não é fácil. Ser podado não é fácil. Agora, o que eu quero? O que eu espero de você? Comece a olhar para a sua vida diária. Olha o quanto nós somos podados dia após dia. Nas mínimas situações. Por isso que é importante até a vida em comunidade, porque ferro com ferro se afia. Entendeu? A pergunta é, quando você é podado, você recebe aquele, irmãos, aiui. Aiui é normal. Porque não é fácil. Como diziam os crentes antigos, eita chibatada gostosa. Entendeu? Chibatada dói, irmãos. Mas eu quero que você seja sensível. Lembra? É caminho de maturidade. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a estar sensível nas situações que te desagradarem. Procura olhar com outros olhos. Senhor, o que o Senhor está querendo produzir em mim com essa situação? E identificando a resposta, se alinhe com o projeto de Deus e avance. Amém, glória a Deus, irmão. Amém. Isso é obra do Senhor, irmãos. É coisa linda que Deus faz. Vamos para mais um texto. Romanos, um pouco à frente, 8:28. Acho que eu vou conseguir chegar. Vai passar por Atos, vai chegar em Romanos. Romanos 8:28. A Irmandade vai ler o 28 e o 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, esse versículo mostra para que nós somos salvos, né? Passemos a imagem de Cristo. Amém. Mas olha o que ele fala. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. O que é o bem? O bem é ser semelhante a Cristo. O bem não é ter casa na praia, fazenda, avião, carro bom. Entendeu? O bem é se tornar semelhante com Cristo. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia nos ensina no outro texto que Deus é um sábio construtor. O que ele está construindo? O caráter de Cristo em mim e em você. Qual que é a soberana vocação? Nos tornarmos a imagem de Cristo. O que o versículo está me ensinando? Que tudo que eu vou viver na minha vida vai colaborar para isso. Inclusive as coisas ruins. O problema é que venderam um evangelho mentiroso, onde o crente não pode passar por problema. E isso não existe, porque todos os heróis da fé passaram por problemas. Exemplo de Davi, acabei de falar. Acabou de derrotar o maior inimigo do povo. Qual foi o próximo passo? Virou bandido, inimigo público número 1, perseguido pelo rei.
que vocês acham que Davi pensou quando ele ouviu? Saul matou a 1000 e Davi matou a 10.000. Será que ele ficou feliz? Irmão, se sou eu ia ficar bem vaidosão assim. Eu falar assim, agora eu estou na plenitude da bênção. E aí o cara vira bandido. O cara mais perseguido do reino. Só que aquele processo, foi naquele processo que Deus deu equipe. Quando ele foi para uma caverna, fugido, apareceu tudo. Irmãos, tudo quanto é gente esquisita. Apareceu para acompanhar Davi. Quem era? Era os pitimbados, endividados, morto de fome, que não tinha para onde ir. Vai lá ver a descrição, caverna de Adulão. O melhorzinho ali não tinha onde cair morto. Lê lá depois. Irmãos, aqueles homens que não tinham onde cair morto, foi quem segurou a pior crise do reino. Quando Absalão quase matou Davi. Quem segurou a bronca foi os improváveis. O que a Bíblia está me ensinando? Que Deus fez um processo, aquele que antes não tinha onde cair morto. No outro capítulo, entra na relação dos 38 valentes de Davi. Homens de fama. Aí você olha e fala, ué, peraí, cadê os desgraçados, pitimbado, rebentado, que não tem onde cair morto? Irmãos, para de olhar a Bíblia com uma visão religiosa. A Bíblia é para ser usada no dia. São pessoas como eu e você, que passaram fome, tiveram frio, tiveram sede, tiveram dificuldade. Essas histórias estão na Bíblia para mostrar quais são os processos de Deus na minha vida. Talvez você nunca olhou os valentes de Davi dessa forma. Mas lê lá depois, caverna de Adulão. Irmãos, era tudo pitimbado, como fala lá na minha terra, em São Paulo. Tudo pitimbado. Esses camaradas passaram por um processo de 40 anos, viraram os heróis de fama. Virou matador de gigante. Irmãos, teve um deles, dá tempo de falar, maluco da cabeça. Eu não lembro o nome dele. Um leão caiu numa cova no inverno. Irmãos, o inverno não tem comida. Quando não tem comida, a adrenalina dos animais vai a 1000. O animal fica muito mais perigoso. Naquela época, Israel era habitado por leões. O que o doido da cabeça fez? Pegou uma lança, pulou dentro da cova para matar o leão. É um sem juízo. Você vai falar, você não tem juízo, não? Tenho, matei o leão. Está aqui a juba dele, ó. Por quê? Se tornou parecido com Davi. Quem matava o leão e o urso? Quando era um menininho. Aí teve um outro que matou o primo de Golias. Sobrinho de Davi matou o primo de Golias. Não me lembro o nome. Quem foi o primeiro que matou gigante? Irmão, já pensou que joia, um homem de 3 metros de altura, falando, ó, vou arrancar sua cabeça hoje? Eu falava, não, ó, o James é maior que eu, pega ele lá. Mas você concorda que Davi foi o primeiro a mostrar? É possível. Lembra que eu falo que uma das ferramentas é você andar com pessoas que te desafiam um padrão maior? Nessa história de Davi, nós vemos isso na prática. Teve um cara que feriu a 800 numa batalha. Aí você vai falar, pastor, isso aí não existe. Ninguém batalha com 800 ao mesmo tempo e vence. Aí eu vou falar, olha, você acabou de colocar um negócio da Bíblia, que a minha Bíblia não fala que foi 800 numa mesma luta. A minha Bíblia mostra que foi numa campanha. Numa campanha ele consegue. Agora veja esse homem. Esse homem lutou de uma forma tal, com uma valentia tal, que a espada travou na mão dele. O cansaço muscular. A mão ficou retesada. Só que você pode ter certeza, sangue nos olhos. Quando matou o 800, que deve ser um número arredondado, né? Falou, quem é o próximo? Pular aqui eu arrebento.
Se tornou ou não se tornou parecido com aquele que ele teve exemplo? Percebe o que eu estou falando? Agora eu pergunto, em todas essas situações, foi fácil? O que eu aprendo com tudo isso? Da mesma maneira que com esses homens, Deus trabalhou. Deus vai trabalhar na minha vida, na sua. Agora a pergunta é, usando uma figura, você está disposto a pegar uma lança e pular dentro da cova de um leão? Pensei numa piada boba, pastor? É que você não conhece meu chefe. Mas, irmão, seu chefe é um instrumento de Deus para a edificação da sua vida. Até no trabalho, Deus coloca pessoas que te esticam, que te desafiam a um padrão mais alto. E os problemas do trabalho. O trabalho foi criado por Deus. O trabalho é uma ferramenta para polimento do caráter. Já viu aqueles irmãos que falam, nossa, queria saber quem criou o trabalho. Quem criou o trabalho foi Deus, antes da queda. Vai dizer que nós somos pouco lixados no nosso trabalho? Olha para trás, as pessoas que Deus colocou na sua vida. Aquele chefe chato era ferramenta de Deus. Vou falar mais. Aquele marido chato. Aquela esposa chata. Que quer o seu bem. É um instrumento da graça de Deus para a edificação da sua vida. Louve a Deus quando a sua esposa em amor discorda de você de uma maneira bíblica. Agradeça a Deus quando o seu marido, de uma maneira bíblica, chega e fala, amor, está errado, não é assim. São ferramentas que Deus usa para a nossa maturidade. Agradeça quando o chato do seu pastor chega e fala, irmão, não faz assim, irmã, isso aí não é bom, está errado, muda. Aquele pastor chato que às vezes faz piada boba, é uma ferramenta de Deus para a edificação da sua vida. Por quê? Porque Deus tem um alvo, Ele é o Todo-Poderoso, tudo que Ele quer, Ele faz. E Ele vai cumprir todo o processo que Ele quer fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudando a compreender todos esses caminhos que nos foram ensinados hoje, que o Senhor venha derramando a tua graça, que o Senhor venha, Senhor, edificando a tua igreja e nos capacitando para toda boa obra. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos.